A preocupação era o quê? Era a zaga, né? Que a gente estava comentando ontem, se ia ter disponível o Vitão e o Juninho. Só que o Vitão treinou normalmente, o Juninho que é preocupação, né? Que é dúvida, né? Eu acho que vai jogar o Rogel, né? O Rogel aquele. Já tenho menos uma segurança a menos na zaga, né? Mas jogando no Beira-Rio as coisas se param, né? Se eu não me engano, vai ter mais de 30 mil pessoas, né? 35 mil é o esperado, né? E é bem provável que a gente ganhe muito no abafa, né? Nessa questão de não ter um zagueiro ali fixo, né? O Rogel não passa tanta segurança para a equipe, mas apesar disso, nós temos jogadores suficientes que lá na frente vão dar conta do recado. Então a melhor defesa é sempre o ataque, né? Nós tendo um ataque bom ali, provavelmente o Cruzeiro não consiga infiltrar com tanta autoridade, né? A gente tendo bastante trocação de bola ali na frente. Vai ser um jogo diferente dos dois últimos jogos, né? Que a gente jogou fora de casa. A gente vai tomar as ações da partida no início, né? Isso é muito bom, porque a gente fica mais chance de fazer o gol antes, né? Sair na frente é sempre melhor, né? Ainda mais jogando em casa. Sim. Eu acho que vai ser um jogo difícil. Eu acho que, dependendo do time que ele colocar em campo amanhã, do que o Roger colocar em campo, eu não tenho tanta garantia de vitória. Por que eu digo isso? Porque ele está priorizando a Libertadores. E vai ter um jogo difícil agora contra o Atlético Nacional na quinta-feira, que é um time físico, é um time forte. Esse Atlético Nacional, pelo que a gente viu na primeira rodada ali, é um time que ganha bastante no corpo. É um time com bastante jogadores fortes ali. Eu não sei se ele vai arriscar, tipo, um Fernando, um Alan Patrick, que já são jogadores mais veteranos ali, de certa idade. Não sei se ele vai querer arriscar pondo esses jogadores de titular amanhã. Um ou outro, talvez. Eu não sei se ele não começa com o Oscar Romero amanhã no lugar do Alan Patrick. É uma boa. Porque, porque o Alan Patrick ele vem numa sequência de titularidade aí. Não sei se não vai querer poupar um pouco o Alan Patrick, até para dar rodagem também nos outros jogadores, porque o Roger mesmo falou que ele tem um grupo de vários jogadores ali, eu não sei o número exato do elenco do Inter, mas ele disse que vai rodar bastante o grupo. E eu acho que vai começar rodando nesse jogo aí contra o Cruzeiro. Que eu não vejo, no momento, eu vejo o Inter priorizando as competições de mata-mata. Não vejo o Inter priorizando muito no momento as competições de o Brasileirão, que é pontos corridos. Então eu acho que ele vai começar poupando alguns jogadores amanhã, deixando pelo menos no banco. Eu acho que o Alan Patrick, não sei se começa jogando amanhã. A questão da zaga, eu não confio no Rogel. Eu acho ele um zagueiro muito atrapalhado. Ele é grandalhão, mas ele se embanana muitas vezes na bola. E para esse esquema do Inter, que prioriza a saída de bola com os zagueiros, eu não sei se é uma boa começar com ele, mas só ele que tem ali, na verdade, porque o Vitor Gabriel está lesionado. Então eu não confio muito na zaga para amanhã. Eu acho que Rogel e. Seria uma zaga reserva, não sei se ele vai botar o Vitão também. Mas até para não deixar a zaga, dois zagueiros reservas, eu acho que ele deve começar com Vitão e Rogel amanhã. E eu realmente não confio no Rogel. Não é um jogador que me passa muita confiança. Ele não consegue fazer aquilo que o esquema do Roger pede, que é sair com a bola desde trás com os zagueiros. Eu não tenho muita confiança nessa zaga ali. Eu acho que ele iniciar sem muitos titulares, eu acho meio arriscado, porque a gente no campeonato é um início de campeonato, né? E é sempre bom a gente começar bem. Que nem a gente teve o rival agora que acabou perdendo, e isso tranca um pouco, porque eles iniciaram com uma vitória em casa, agora já perdem, e perdem bem para o Ceará fora de casa, o que, né, tira alguns pontos que seriam muito importantes numa arrancada de campeonato. E o Inter não tem nem 3 pontos, o Inter empatou, não vou dizer que é um resultado ruim empatar com o Flamengo fora, mas o Inter deixar de ganhar 3 pontos em casa e a começar a trabalhar no campeonato, talvez seria alguma coisa que não ia fazer muito bem
para a sequência da temporada, porque temporada passada a gente perdeu pontos para Atlético Goianiense em casa, para Vasco em casa, para, sei lá, eu não me lembro muito dos empates que a gente teve em casa, mas perdemos pontos assim para equipes que não podia perder em casa. E no meu ver, amanhã na partida contra o Cruzeiro é uma partida que não tem como o Inter perder pontos em casa. O Cruzeiro é um time no plantel muito bom, mas que ainda não conseguiu encaixar, o técnico deles não conseguiu fazer um sistema de jogo bom que encaixe com o elenco do Cruzeiro. Então eu acho que amanhã nós temos que ir com força máxima. Tem segunda, tem terça e tem quarta para o próximo jogo. Então eu discordaria um pouco. Talvez poupar ali o Alan Patrick, né? Porque realmente vai ser importante para o próximo jogo. Mas eu acho que no restante, assim, talvez o Fernando, que é um pouco mais velho, e o resto ir com Valência, com Bernabé, com Vitão, com Bruno Henrique, com todo mundo que tem à disposição bom para a gente fazer essa vitória em casa e conquistar os 3 pontos amanhã. Com certeza, e as primeiras 10 rodadas do campeonato, elas ditam o resto dele, né? É muito importante a gente somar bastante pontos agora no início, o máximo que a gente puder, porque vai ter jogos muito difíceis, né? A gente deu azar de pegar uma tabela com jogos extremamente complicados nesse início de campeonato, e a gente estrear contra o Flamengo, tendo um empate no Maracanã, sabendo que a maioria dos times vão perder esse ano lá, a gente tem que ter a mentalidade de... Mesmo a mentalidade que a gente tem no Campeonato da América, da Libertadores, né? A gente tem que empatar fora e ganhar em casa. Claro que o Brasileirão, para ser campeão, tem que abrir muitos pontos de vantagem, né? Até pensando mais para frente nessa questão de manipulação de jogos, né? Que pode ser que aconteça. A gente nunca vai se livrar disso, infelizmente. A gente é um time garfado pela CBF durante muito tempo aí. Não vai ser do dia para noite que vai mudar isso. Eu tenho muito medo de a gente estar desempenhando bom futebol durante o ano e acontecer o que aconteceu nos anos anteriores. Depois de 2020 ali, eu fiquei extremamente descrente de que a gente vai ganhar o Campeonato Brasileiro um dia. É um sonho muito grande que a gente tem. Eu não sei o que seria dessa cidade se o Inter é campeão brasileiro. Eu acho que a Porto Alegre vem abaixo, sabe? É uma coisa que a gente não tem ideia do que pode acontecer, mas é importante a gente priorizar esse início de campeonato, porque se a gente não começar a ganhar agora, mais para frente, as rodadas vão começar a ficar mais acirradas. Os times ruins vão ganhar confiança, vão querer fugir da zona de rebaixamento, e aí, a partir da 13ª ou 14ª rodada, nenhum jogo começa a ficar fácil. Até os jogos aqueles que a gente acha que vai ser um jogo tranquilo, um jogo de placar mais elástico, acaba se tornando um jogo mais físico, né? Porque esses times de baixo da tabela, eles não têm tanta técnica quanto a gente tem, né? Os times de cima. E eles começam a apelar para quê? Para a força física. E aí acaba machucando um jogador importante para um jogo mais decisivo também nas outras competições. Então a hora agora, entendeu? A hora de fazer pontos é no início do campeonato. Eu sei que vai ser exaustivo, né? A gente vai ter muitos jogos aí nesse primeiro mês aí, mas é importante ter a mentalidade da rotatividade dos jogadores ali, que nem o João falou, que acha que vai colocar o Romero, eu também acho que ele vai fazer isso. Mas ter a consciência de que a gente tem um grupo muito bom, muito forte, né, de anos que a gente não vê um grupo tão qualificado que nem 2025, e caso a gente saia na frente, que eu espero que aconteça, né, o Cruzeiro é um time muito bom, a gente ter a necessidade de colocar os jogadores que são titulares no segundo tempo para dar esse equilíbrio, né, durante a partida. Eu acho que o Cruzeiro, como o João Paulo falou ali, o Cruzeiro não tá bem. Eu até cheguei a ouvir um pouco do último jogo do Cruzeiro contra o União na Copa Sul-Americana. O Cruzeiro o técnico ainda não achou o esquema para aquele time, o time não está entendendo direito muito bem ali o que o técnico quer de estilo de jogo ainda. Eu acho que é isso que a gente pode aproveitar. A gente pode aproveitar esse momento de fraqueza do Cruzeiro, até por a gente já ter um estilo de jogo já posto, já preparado ali pelo Roger. Eu acho que a nossa vantagem é essa. Mesmo se for com alguns reservas ali, a nossa vantagem com o Cruzeiro é essa aí, é começar com um time mais entrosado já, um time que já tem um padrão de jogo e impor nosso jogo. Não dá para fazer que nem foi contra o Bahia, por exemplo, onde chamou o Bahia para o ataque do Inter, onde ficamos só na defesa ali, marcando em bloco baixo. Acho que contra o Cruzeiro não precisa
ficar fazendo isso aí. Acho que dá para fazer o estilo que o Roger normalmente faz em casa, que é pressionar lá em cima, tentar o gol. Acho que é isso que a gente precisa fazer nesse jogo contra o Cruzeiro, mesmo tendo alguns jogadores como reserva no time. E o bom de jogar contra time bom, João, é que o time bom vai se atirar, entendeu? Ele vai vir para cima. Não vai ser um time retrancado. Então, a gente vai ter muito mais chance de fazer o gol, de atacar mais, porque é um time que não vai ter medo de atacar o Inter, né? Mesmo jogando fora de casa, a gente vai ter esse benefício a mais, né? Sim, com certeza. O Cruzeiro também, o Cruzeiro precisa também, né? Precisa dar uma resposta para a torcida, porque empatou, a torcida está um pouco com o pé atrás também, além das atuações com os resultados do Cruzeiro. O Cruzeiro até venceu na primeira rodada ali o Mirassol, mas sofreu para vencer um time fraco e provavelmente vai ser um candidato a rebaixamento, que é o Mirassol, e perdeu na Sul-Americana. Eu acho que eles vão querer também atacar, vão querer um resultado também. Nem que seja tirar um empate do Inter. E o Cruzeiro foi eliminado, né, nas semifinais do Campeonato Mineiro. Então fica aquele ar que era um ar que tinha o Inter, principalmente no ano passado até, era um ar que o Inter tinha para o Campeonato Brasileiro. O Inter começou o Campeonato Brasileiro ano passado, sendo eliminado nas semifinais do Campeonato Gaúcho, começou bem o campeonato, ganhou do Bahia em casa, depois ganhou do Palmeiras, mas aí na hora de fazer, né, na hora de começar a impor o jogo, começou a empatar com o Atlético Goianiense em casa, começou a perder alguns jogos. Então, o Cruzeiro, eu acho que eu identifico muito o Cruzeiro com os anos passados do Inter, assim. É um time que foi eliminado, né, que não pode ser eliminado numa semifinal do Campeonato Mineiro, porque ele e o Atlético Mineiro lideram o cenário do futebol de Minas Gerais e eles acabam colocando em si próprios uma pressão muito grande da torcida, né? E isso é para a temporada inteira. Enquanto o Cruzeiro não engrenar, não começar a ganhar, não começar a dar esperança para o torcedor vai estar em cima, vai estar cobrando. Se levar gol, o torcedor vai ficar irritado, o torcedor vai atrás, vai cobrar. E até o próprio Willian, que estava para vir para o Inter há um tempo atrás, que perdeu o pênalti contra o América Mineiro na semifinal do Campeonato Mineiro, agora está começando a voltar a jogar. Então eu acho que é um Cruzeiro decaído, mas que está começando uma reconstrução, começando a impor o ritmo de jogo, mas que ainda, na minha visão, não é o suficiente para chegar aqui e ganhar do Inter. Aproveitando o gancho do João Paulo aí, João, a gente pode jogar também, quem falou, né? A pressão tá bem forte em cima do time do Cruzeiro, a torcida tá fazendo uma pressão muito grande por essa questão de ter caído na semifinal, né? Do Campeonato Mineiro, a gente jogar em cima do nervosismo deles, né? Porque, querendo ou não, se o Inter ataca muito nos minutos iniciais ali, acaba que o time do Cruzeiro começa a ficar um pouco mais recuado, mais acuado. O Inter começa a mostrar mais superioridade por estar jogando em casa também. E se caso o Cruzeiro tome um gol, eles vão sair. Aí, se o Inter fizer aquela rotatividade, né, que o João pediu ali, segundo tempo, quem é o jogador do Inter que esconde a bola? É o Patrick, Alan Patrick. Alan Patrick vai esconder a bola, vai deixar os jogadores do Cruzeiro um pouco mais nervosos do que já estão, jogando fora de casa, precisando empatar a partida ou até mesmo ganhar. Isso aí é muito bom, sabe? É uma vantagem muito boa para nós. Claro que a gente tem que ter o pé no chão, né, para saber que é um time grande, é um dos maiores times do Brasil, né? O Cruzeiro não é um time fraco, é um time que tem um elenco muito forte, tem o Gabigol também agora, né? Então a gente tem que ter a consciência de que a gente tem que ter a tranquilidade necessária para ser o mandante da partida por estar jogando em casa, por estar precisando ganhar, né, ter a primeira vitória no Brasileirão, e ao mesmo tempo usar a ansiedade e o nervosismo deles, né, contra eles mesmos. Sim, e também, isso tudo também. E eu não sei se eles vão vir assim tanto. Agora eu estava vendo aqui, não sei se eles vão se atirar tanto, porque até um ponto que a gente pode se prevalecer assim, no jogo, que o Cruzeiro vem tomando gol a 11 jogos seguidos. Eu vi aqui agora. O Cruzeiro faz 11 jogos seguidos que toma gol. Então essa pressão
principalmente no início do jogo, eu acho que vai ser bem válida e pode ser um caminho para a gente fazer o gol. Porque o Cruzeiro é uma defesa que é fraca, apesar dos nomes que tem, não é uma defesa que tá junta há muito tempo. O próprio Wallace, que foi uma contratação do Cruzeiro de peso ali, que veio da Europa, como um dos melhores armadores ali do futebol alemão, ali de algumas rodadas até. Ele vem sofrendo contestação, não está bem no Cruzeiro ali no momento. O Fabrício Bruno também, que veio do Flamengo. Então, acho que esse é um ponto que a gente tem que se aproveitar. Tem que pressionar essa defesa do Cruzeiro, que não é uma defesa boa. Bom, então, espero que amanhã nós estejamos aqui falando sobre a vitória do Inter, analisando como foi a vitória do Inter. E acho que a gente vai ficando por aqui. Espero que todos tenham gostado. Já peço para se inscrever no canal da Rádio Frequência Colorada, seguir, né, compartilhar, deixar o seu like. Pessoal aí também, o João, o André. Isso aí, gurizada. Vamos para cima amanhã. Não podemos jogar. Temos que jogar, né, como time grande, mostrar a superioridade ali, porque tá jogando em casa. A pressão da torcida vai fazer bastante diferença e vamos em busca da primeira vitória no campeonato aí, porque é muito importante, né? É isso mesmo. Eu acho que amanhã a gente tem uma grande chance de vitória, ainda mais com o Beira-Rio, que deve estar com um bom público. Então vamos para cima, que eu acho que a gente pode vencer amanhã. É isso aí. Valeu então, pessoal. Feito, valeu. Um bom sábado para todo mundo aí.